comandante Jack Morgan estava perto das janelas altas da estação Haven Prime, observando as naves a chegar e a partir. A cimeira diplomática já durava 3 dias e ele estava cansado. Todas aquelas conversas, todas aquelas discussões entre diferentes espécies alienígenas que não conseguiam chegar a um acordo sobre nada. Às vezes, ele questionava-se por que razão a humanidade tinha aderido ao Conselho Galáctico. Uma voz suave falou atrás dele. É o comandante humano? Sim, Jack virou-se. Uma jovem estava ali com cerca de 12 anos. Ela tinha pele azul clara e cabelos prateados que pareciam brilhar suavemente. Os seus olhos eram grandes e dourados, identificando-a como Catherine. Ela usava vestes finas que indicavam que era alguém importante. Sou, disse Jack, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos dela. E quem é você? Meu nome é Lyra Shin, sou a princesa do Império Catherine. Ela falava com pronúncia cuidadosa, como se tivesse praticado o que dizer. Jack sentiu o estômago revirar. O Império Catherine era uma das civilizações mais poderosas da galáxia. A sua força militar era lendária. E ali estava a sua princesa, falando com ele sozinha num corredor. Princesa Lyra, a sua mãe sabe que você está aqui? Os seus guardas? A menina olhou para os pés. Não, eu disse a eles que precisava usar o banheiro. Não tenho muito tempo antes que percebam que estou ausente. Então talvez devêssemos levá-la de volta para eles, disse Jack gentilmente. Eles ficarão preocupados. Por favor, espere, disse Lyra rapidamente. Eu vim procurá-lo por um motivo importante. Jack hesitou. Todos os seus instintos lhe diziam que isso poderia causar um incidente diplomático. Mas a rapariga parecia tão séria, tão determinada. Ele assentiu. Tudo bem, o que precisas? Lyra respirou fundo. Eu observei-te hoje na sala de negociações. Os Belari e os Sujrath iam lutar. Todos podiam ver isso. Mas tu colocaste-te entre eles. Fizeste-os ouvirem-se uns aos outros. Encontraste uma solução que deixou ambos os lados felizes. Esse é o meu trabalho, disse Jack. Sou um mediador para a humanidade. Tu és mais do que isso, insistiu Lyra. Você é sábio, você é forte, mas usa a sua força para proteger, não para magoar. Preocupa-se em fazer o que é certo. Jack sentiu-se desconfortável com o elogio. Princesa, estou apenas a fazer o meu melhor, como todos aqui. Isso não é verdade, disse Lyra com firmeza. A maioria das pessoas aqui preocupa-se apenas com os seus próprios mundos, o seu próprio poder, mas você preocupa-se com todos. Ela fez uma pausa e os seus olhos dourados pareciam olhar diretamente através dele. A minha mãe precisa de alguém como você. A sua mãe? A Imperatriz Valira? Sim, a voz de Lyra ficou mais baixa. O meu pai morreu há 5 anos. Ele foi morto defendendo o nosso mundo natal de invasores. Desde então, a minha mãe governa sozinha. Ela trabalha todos os dias, do amanhecer até tarde da noite. Ela nunca descansa. Ela nunca mais sorri. Jack sentiu uma dor familiar no peito. Ele sabia como era a perda. Ele a via no espelho há 8 anos. Sinto muito pelo teu pai, disse ele suavemente. Obrigada, disse Lyra. Mas não vim apenas para te dizer isso. Vim para te pedir uma coisa muito importante. Jack esperou, sem saber o que poderia vir a seguir. Lyra endireitou os ombros, como se estivesse a preparar-se. Comandante Morgan, a minha mãe precisa de um parceiro. Alguém para ajudá-la a liderar o nosso império. Alguém forte e sábio, e eu preciso de um pai. Alguém que me ensine, proteja e cuide de mim. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Quero que se case com a minha mãe e se torne meu pai. Por um longo momento, Jack não conseguiu falar. Ele olhou para a jovem princesa, perguntando-se se tinha ouvido direito. Finalmente, ele encontrou a voz. Princesa Lyra, isso não é algo que eu possa simplesmente decidir. Não é assim que essas coisas funcionam. Por que não? Perguntou Lyra. Na nossa cultura, os casamentos são frequentemente arranjados por razões políticas. O conselho da minha mãe quer que ela se case com alguém de uma família Catherine poderosa. Mas esses homens só querem poder. Não se importam com o nosso povo. Não se importam com ela. A sua voz tornou-se apaixonada. Mas tu importar-te-ias. Tenho observado os humanos. Estudei o teu povo. Vocês valorizam o amor e a lealdade. Seria um bom parceiro para ela. Um bom pai para mim. Jack passou a mão pelo cabelo, tentando pensar. Princesa, a sua mãe nem me conhece.
Para ela, sou apenas mais um diplomata. E sou humano. Isso não importa para o seu povo? Importa para alguns, admitiu Lyra. Mas não deveria importar para aqueles que realmente se importam com o futuro do nosso império. Os humanos provaram o seu valor. Lutaram ao nosso lado nas guerras setoriais. Salvaram muitas vidas, Catherine. Ela aproximou-se. E a minha mãe está solitária. Vejo isso todos os dias. Ela finge ser forte, mas à noite ouço-a chorar nos seus aposentos. Ela precisa de alguém, mas nunca pedirá ajuda. Ela acha que deve suportar tudo sozinha. O coração de Jack doeu com a imagem. Ele pensou na sua própria esposa, Sarah, que morrera quando a colônia deles foi atacada. Ele lembrou-se da solidão, do peso de continuar quando parte de si se foi. Mesmo que o que você está a dizer seja verdade, disse Jack com cautela. Não posso simplesmente abordar uma imperatriz e propor casamento. Isso não é apropriado. Isso poderia causar sérios problemas entre os nossos povos. Então, o que devo fazer? Perguntou Lyra, e pela primeira vez, ela parecia a criança que era. Os seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu só quero que a minha mãe seja feliz novamente. Eu quero uma família novamente. Lyra perguntou e pela primeira vez parecia a criança que era. Os seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Só quero que a minha mãe seja feliz novamente. Quero uma família novamente. Isso é tão errado? Não, disse Jack gentilmente. Não é errado de todo. É muito corajoso da sua parte vir aqui e contar-me isso. Pensou por um momento. Princesa, prometo que vou pensar no que disse. Mas agora precisa de voltar para os seus guardas. Eles vão estar à sua procura. Pode encontrar-se com a minha mãe? Por favor, fale com ela. Vai perceber o que quero dizer. Jack sabia que devia dizer não. Era complicado e perigoso, mas ao olhar para o rosto esperançoso de Lyra, não conseguiu recusar. Vou pedir uma audiência com ela, mas não prometo nada além disso, compreende? O rosto de Lyra iluminou-se de alegria. Sim, obrigada, comandante Morgan. Muito obrigada. Ela estendeu a mão e apertou a dele. É um bom homem. Eu sabia que estava certa sobre si. Antes que Jack pudesse responder, Lyra virou-se e correu pelo corredor, com as vestes esvoaçando atrás dela. Jack observou-a partir, com a mente a girar com tudo o que acabara de acontecer. Ele olhou para fora da janela, para as estrelas além. Em algum lugar lá fora estava o mundo natal de Catherine e nele, uma imperatriz que não fazia ideia de que a sua filha acabara de tentar encontrar um marido para ela. Jack suspirou profundamente. A sua vida acabara de se tornar muito mais complicada. Mas, ao pensar nas palavras de Lyra sobre uma imperatriz que chorava sozinha à noite por uma criança que só queria um pai, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez isso fosse loucura. Talvez nunca fosse funcionar. Mas talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar descobrir. Ele iria solicitar essa audiência. Ele iria conhecer a Imperatriz Valira, e então veria o que aconteceria a seguir. As estrelas pareciam brilhar um pouco mais intensamente quando ele tomou a sua decisão. 2 dias se passaram antes de Jack receber uma resposta ao seu pedido de audiência. 2 longos dias em que ele questionou a sua decisão centenas de vezes. O que ele estava a pensar? Ele estava prestes a se encontrar com uma das governantes mais poderosas da galáxia para explicar que a filha dela lhe havia pedido em casamento. Parecia loucura, mesmo na sua própria cabeça. A mensagem chegou através do seu comunicador pessoal. A Imperatriz Valor o receberia em seus aposentos privados na estação, sozinho. Essa última palavra o deixou nervoso. Reuniões privadas entre líderes eram raras. Geralmente significavam que algo sério estava prestes a ser discutido. Jack vestiu o seu uniforme formal, certificando-se de que tudo estava perfeito. Ele verificou o seu reflexo no espelho. Aos 38 anos, ele ainda parecia jovem para um comandante. O seu cabelo castanho tinha agora algumas madeixas grisalhas e os seus olhos verdes carregavam o peso de muitas batalhas. Mas ele mantinha-se ereto e altivo. Se ia fazer isto, faria com dignidade. A caminhada até a secção Catherine da estação pareceu mais longa do que realmente foi. 2 guardas estavam do lado de fora dos aposentos da Imperatriz. Eles eram enormes, com quase 2 metros de altura, com armaduras que brilhavam sob as luzes. Eles examinaram Jack com olhos suspeitos, mas se afastaram quando ele disse seu nome. As portas se abriram e Jack entrou. A sala era linda. Luzes azuis suaves brilhavam nas paredes.
Plantas estranhas com folhas prateadas cresciam nos cantos e no centro, ao lado de uma mesa com mapas estelares, estava a Imperatriz Valer. Ela era alguns centímetros mais alta do que ele, como a maioria das Catherine. Sua pele era do mesmo azul claro de suas filhas, e seus cabelos prateados eram longos e trançados em um padrão intricado. Ela usava vestes roxas escuras, e seus olhos dourados fixavam-se nele com uma intensidade que o fazia querer desviar o olhar. Mas ele manteve o olhar. Respeito significava olhar nos olhos de alguém, mesmo quando era difícil. Comandante Morgan, disse ela. A sua voz era suave e controlada. Por favor, sente-se. Jack sentou-se na cadeira à sua frente. Ela permaneceu de pé por um momento, estudando-o. Então, sentou-se também, cruzando as mãos sobre a mesa. Entendo que deseja falar comigo sobre um assunto delicado, disse ela. Jack respirou fundo. Sim, Vossa Majestade. Primeiro quero pedir desculpas se o que vou dizer causar qualquer ofensa. Não é minha intenção. Uma das sobrancelhas dela ergueu-se ligeiramente. Continue. Há 2 dias a sua filha veio ter comigo. A princesa Lyra. Ela falou-me sobre si, sobre a sua situação. A expressão de Valira não mudou, mas Jack viu as mãos dela apertarem-se ligeiramente. O que exatamente a minha filha disse? Ela me contou que Vossa Majestade governa sozinha desde que o seu marido faleceu, que trabalha demais, que se sente solitária. Jack se forçou a continuar. Ela me pediu para considerar casar-me com Vossa Majestade, tornar-me pai dela e ajudá-la a governar o seu império. Por um longo momento houve silêncio. Felera olhou para ele com uma expressão indecifrável. Então, para a surpresa de Jack, ela fechou os olhos e suspirou profundamente. Entendo, disse ela baixinho. Peço desculpas pelo comportamento da minha filha, comandante. Ela é jovem e não compreende a complexidade de tais assuntos. Ela está preocupada consigo, disse Jack. Isso é evidente e ela é corajosa. Foi preciso coragem para se aproximar de um estranho com algo tão pessoal. Valer abriu os olhos e olhou para ele com algo parecido com dor. Lyra vem me pedindo para me casar novamente há 2 anos. Ela vê outras crianças com os 2 pais e quer o mesmo. Mas ela não entende que algumas coisas não podem ser forçadas. Não, não podem. Jack concordou. Ele hesitou, mas decidiu ser honesto. Vossa Majestade, perdi minha esposa há 8 anos. Sei como é estar sozinho. Sentir que tem de carregar tudo sozinho. O olhar de Valira ficou mais intenso. É viúvo. Sim, Sarah foi morta num ataque à colônia. Estávamos casados há apenas 3 anos. A velha dor ressurgiu, mas agora era mais fraca. O tempo tinha ajudado, mesmo que não tivesse curado tudo. Sinto muito, disse Valer, e sua voz era genuinamente gentil. Perder um parceiro deixa um vazio que nada mais pode preencher. É verdade, disse Jack, mas isso não significa que você tenha que ficar sozinho para sempre. Pelo menos é o que estou começando a perceber. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento. A tensão na sala o havia mudado. Agora era menos formal, mais real. O meu conselho tem me pressionado para escolher um novo parceiro, disse Valera de repente. Eles acreditam que o império precisa de estabilidade, uma aliança forte através do casamento. Apresentaram-me vários candidatos. Todos eles são de famílias poderosas de Catherine. Todos eles querem o trono, não a pessoa que está sentada nele. Isso deve ser difícil, disse Jack. É exaustivo, admitiu Valira. Ela parecia surpreendida com a sua própria honestidade. Estou cansada de pessoas que querem algo de mim. Estou cansada de negociações, política e jogos. Eu só quero... Ela parou. Peço desculpa. Esta não é uma conversa apropriada para alguém que acabei de conhecer. Talvez seja exatamente por isso que é apropriada, sugeriu Jack. Às vezes é mais fácil ser honesto com alguém que não tem expectativas em relação a si. Valira olhou para ele com curiosidade. És diferente do que eu esperava. Eu o vi nas reuniões do conselho. Você é habilidoso em negociações, mas há também algo mais, algo genuíno. Eu tento ser eu mesmo, disse Jack simplesmente. A vida é curta demais para fingir ser alguém que não sou. Valíria sorriu levemente. Era a primeira vez que ele a via sorrir, e isso mudou todo o seu rosto. Ela parecia mais jovem, menos sobrecarregada. Comandante Morgan, quero ser clara. Não posso considerar seriamente casar com alguém que mal conheço, independentemente do que a minha filha deseja.
No entanto, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Não me oporia a conhecê-lo melhor. Como colegas, talvez como amigos, Jack sentiu um alívio tomar conta dele. Gostaria muito disso, Vossa Majestade. Por favor, quando estivermos a sós, chame-me Valíria. Ouço Vossa Majestade 1000 vezes por dia. Às vezes, esqueço o meu próprio nome. Tudo bem, Valira, e eu sou Jack. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, um alarme soou por toda a estação. Luzes vermelhas piscaram. Valira levantou-se imediatamente e Jack fez o mesmo. Uma voz soou pelo sistema de comunicação. Todos os membros do conselho apresentem-se imediatamente no centro de comando. Temos uma situação. Valerie e Jack olharam um para o outro. O que quer que estivesse a acontecer era sério. Eles se moveram rapidamente em direção à porta. Os guardas do lado de fora já se preparavam para escoltar Valíria. Devemos ir juntos, disse Valira a Jack. Se isso diz respeito ao conselho, nossos dois povos precisam ser informados. Eles caminharam rapidamente pelos corredores. Outros diplomatas e funcionários corriam na mesma direção. Quando chegaram ao centro de comando, encontraram-no cheio de rostos preocupados. O almirante Chen, da Frota da Terra, estava em frente ao monitor principal. Recebemos pedidos de socorro de 3 colônias na orla exterior, todos na última hora. Estão a ser atacadas. Por quem? Alguém perguntou. Não sabemos. As transmissões foram interrompidas antes que pudessem identificar os atacantes. Mas pelo que pudemos perceber, as naves inimigas são diferentes de tudo o que já vimos antes. O ecrã mostrava um mapa estelar com 3 sistemas marcados a vermelho. Jack estudou. O seu treino militar entrou em ação. As colônias estavam espalhadas, mas num padrão que sugeria que os ataques não eram aleatórios. Precisamos enviar ajuda imediatamente. Valera disse com voz forte e autoritária. A frota Catherine pode estar pronta para partir dentro de 1 hora. A frota da Terra irá juntar-se a vocês, disse Jack. Temos naves nesse setor. O almirante Chen acenou com a cabeça. Vou coordenar com as nossas forças, comandante Morgan. Estou a designá-lo como o contato humano para esta operação. Trabalhará diretamente com a frota Catherine. Jack olhou para Valira. Ela olhou para ele. Havia uma pergunta nos olhos dela e ele entendeu. Eles trabalhariam juntos por quem sabe quanto tempo. Aceito a missão, disse Jack. Eu também, confirmou Valor. O comandante Morgan e eu coordenaremos as nossas forças e partiremos o mais rápido possível. A reunião continuou com vários líderes oferecendo naves e recursos. Mas a mente de Jack já estava a avançar. Ele serviria ao lado de Valira, enfrentando juntos um inimigo desconhecido. Não era assim que ele esperava que este dia fosse. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Valíria aproximou-se dele. Parece que o destino decidiu nos dar essa oportunidade de trabalhar juntos mais cedo do que o esperado. Parece que sim, concordou Jack. Quero que saiba, disse Vali baixinho. Independentemente de como isto começou, estou feliz por você estar conosco. A sua reputação como estratega é bem conhecida. Acredito que trabalharemos bem juntos. Espero que sim, disse Jack, para o bem de todos nós. Enquanto se preparavam para partir, Jack pensou no pedido de Lyra. Ela queria que ele ajudasse a mãe dela a liderar. Agora, de certa forma, era exatamente isso que ele iria fazer. Não da maneira que a princesa imaginava, mas talvez fosse um começo. Talvez fosse a maneira do universo responder ao desejo dela. Ou talvez fosse apenas coincidência. De qualquer forma, Jack sabia que a sua vida tinha mudado de maneiras que ele ainda não conseguia compreender. As estrelas chamavam-nos para seguir em frente e eles iriam responder juntos. 6 meses se passaram desde que a frota deixou Haven Prime. 6 meses caçando um inimigo que atacava sem aviso e desaparecia com a mesma rapidez. Jack estava na ponte da nave Almirante Catherine, a Eternal Dawn, estudando os últimos relatórios. Ao seu lado, Vale revisava as mesmas informações em seu monitor. Eles atacaram outra colônia ontem à noite, disse Jack. O mesmo padrão de antes. Ataque rápido, danos pesados e desaparecimento antes que as nossas naves pudessem chegar. Eles estão a testar-nos, disse Valai, a aprender os nossos tempos de resposta, as nossas táticas. Precisamos de mudar a nossa abordagem. Jack acenou com a cabeça.
Nos últimos meses, ele e Vali tinham desenvolvido uma relação de trabalho fácil. Pensavam de forma diferente, o que era bom. O seu instinto humano para táticas não convencionais combinava bem com o planeamento estratégico metódico de Catherine. Juntos, tinham salvado 3 colônias e capturado informações valiosas sobre o seu misterioso inimigo. Mas também se aproximaram de outras maneiras. Partilhavam refeições, conversavam até tarde da noite sobre tudo, desde estratégia militar até suas infâncias. Jack descobriu que Valira adorava poesia antiga. Ela descobriu que ele não sabia cozinhar para salvar a vida, mas fazia um café excelente. Pequenas coisas, mas importantes. Comandante Morgan, um momento, por favor. Jack virou-se e viu a princesa Lyra parada na entrada da ponte. Ela agora usava um uniforme de treino simples. Valira a trouxera para fins educacionais, para que ela pudesse ver como a frota operava. A menina havia crescido nesses meses, tornando-se mais confiante e madura. Claro, princesa, disse Jack, indo até ela num canto mais tranquilo da ponte. Lyra olhou para ele com um sorriso cúmplice. Você estava a passar muito tempo com a minha mãe. Estamos a trabalhar juntos, disse Jack. É o trabalho. É só isso? Perguntou Lyra inocentemente. Jack sentiu o rosto esquentar. Lyra, eu vejo como ela olha para você, continuou a princesa. E como você olha para ela quando acha que ninguém está a ver. Sou jovem, mas não sou cega. É complicado, admitiu Jack. Por quê? Tu preocupas-te com ela, ela preocupa-se contigo. O que é complicado? A política, para começar. Os nossos povos. O facto de ela ser uma imperatriz e eu ser apenas um comandante. O facto de estarmos no meio de uma crise. Jack passou a mão pelo cabelo. Há centenas de razões para esperar ou centenas de desculpas, sugeriu Lyra gentilmente. O meu pai costumava dizer que, se esperares pelo momento perfeito, vais esperar para sempre. Antes que Jack pudesse responder, alarmes soaram por toda a nave. Ele e Lyra correram de volta para a ponte principal. Valor já estava a dar ordens. Naves inimigas detectadas. Vários contactos. Estão a dirigir-se para o comboio de transporte civil no setor 7. O sangue de Jack gelou. O setor 7 era onde tinham evacuado famílias de colônias ameaçadas. Milhares de civis, incluindo crianças, estavam nesses transportes. Quanto tempo-lhe até chegarem ao comboio? Ele perguntou. 20 minutos, informou um oficial. As escoltas do comboio não serão suficientes para detê-los. Podemos chegar em 15 minutos se acelerarmos os motores. Valyria disse que todas as naves devem atingir a velocidade máxima. Não podemos deixá-los alcançar esses transportes. O Eternal Dawn avançou. O resto da frota seguiu. Jack abriu os ecrãs táticos, sua mente correndo através das possibilidades. O inimigo sempre fugia quando eles chegavam em força, mas desta vez parecia diferente. Desta vez parecia uma armadilha. Valira, ele disse baixinho, acho que eles querem que nós vamos. Estão a usar os civis como isca. Ela olhou para ele compreendendo, com um brilho nos olhos. Acha que eles vão nos emboscar? Eu sei que vão, mas ainda assim temos que ir. Não podemos deixar essas pessoas. Concordo. Ela se virou para os seus oficiais. Preparem-se para um combate intenso. Todos os escudos no máximo. Armas prontas. Jack foi para a estação de comunicação. Todas as naves, fiquem juntas. Fiquem atentos a inimigos vindos de vários vetores. Eles vão tentar nos separar. Os minutos passavam como horas. Finalmente saíram da viagem mais rápida que a luz perto do comboio. Os transportes civis estavam lá, movendo-se lentamente pelo espaço. E entre eles e a frota estavam as naves inimigas. Mas eram mais do que o esperado. Muito mais. É toda a frota inimiga, disse um oficial com a voz ligeiramente trêmula. Pelo menos 50 naves de guerra. Vele manteve-se ereta com a voz calma e forte. Então vamos lutar contra 50 naves de guerra. Todas as naves entrem em combate à vontade. Protejam esses transportes a todo o custo. A batalha começou. A Eternal Dawn tremeu quando o fogo inimigo atingiu os seus escudos. Jack coordenou as naves humanas usando táticas de ataque e fuga para afastar o fogo inimigo das naves Catherine. Valor comandou a linha de batalha principal. As suas naves formaram uma barreira entre o inimigo e os civis. Estavam em desvantagem numérica, mas lutaram com tudo o que tinham. Jack viu naves de ambos os lados explodirem. Viu amigos morrerem,
mas não podia parar. Os civis tinham de sobreviver. Então, ocorreu um desastre. Um grupo de naves inimigas rompeu a linha, dirigindo-se diretamente para a nave de comando de Jack. Ele viu que isso iria acontecer, mas não conseguiu virar a tempo. As armas inimigas carregaram, prontas para disparar a queima-roupa. Jack, afaste-se! A voz de Valor chegou através do seu comunicador, urgente e assustada. Não consigo. Os meus motores estão danificados. Não consigo mover-me rápido o suficiente. Por um momento, tudo pareceu desacelerar. Jack pensou em Sarah, na família que tinha perdido. Pensou em Lyra e no seu rosto esperançoso. E pensou em Valyria, em todas as conversas que tinham partilhado, na ligação que tinham construído. Então a Eternal Dawn estava lá, deslizando entre a nave de Jack e o inimigo. Valley tinha movido a sua nave almirante, a nave mais importante da frota Catherine, para protegê-lo. Não, gritou Jack. Valyria, sai daí. Não senti, respondeu ela simplesmente. O inimigo disparou. Os escudos do Eternal Dawn brilharam e resistiram, mas por pouco. O fogo de resposta do navio almirante destruiu 2 navios inimigos. Os outros dispersaram-se. Naquele momento, o resto da frota reuniu-se. Eles avançaram com força renovada e o inimigo começou a recuar. Em poucos minutos, a batalha terminou. A frota inimiga saltou para longe, deixando destroços para trás. Os transportes civis estavam a salvo, mas as mãos de Jack tremiam enquanto ele estava na sua ponte danificada. Ligue-me ao Eternal Dawn, ordenou ele. O rosto de Valyria apareceu no ecrã. Havia fumo atrás dela e ele podia ver os danos na sua ponte. Mas ela estava viva. Ela estava bem. Não devia ter feito isso, disse Jack. Arriscou tudo. Você também, respondeu Vali. Todos os dias arrisca-se pelos outros. Achava que eu faria menos? É uma imperatriz. O seu povo precisa de si. E eu preciso de si. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente, como se estivesse surpreendida com a sua própria honestidade. Jack sentiu o coração a bater forte no peito. À sua volta, a tripulação de repente encontrou outras coisas para olhar. Ele não se importava. Eu também preciso de ti, disse ele baixinho. Já há algum tempo. Só não sabia como dizer isso. Valyria sorriu e foi lindo. Então talvez devêssemos parar de evitar o que é óbvio para todos, incluindo a minha filha muito inteligente. Talvez devêssemos, concordou Jack. Conversaram por mais alguns minutos sobre reparos e reagrupamento, mas tudo tinha mudado. Ambos sabiam disso. Mais tarde, depois de os navios terem atracado juntos para reparações, Jack encontrou-a nos seus aposentos privados. A Lyra também estava lá, e quando viu o Jack entrar, sorriu amplamente. Devo ir estudar, anunciou a Lyra, levantando-se rapidamente. Ao passar pelo Jack, sussurrou. Já era hora. Então ficaram sozinhos. Jack e Valyria ficaram olhando um para o outro, e de repente ele se sentiu nervoso como um adolescente. Quase te perdi hoje, disse Valyria suavemente. Quando vi aqueles navios prestes a atirar em você, não pensei. Apenas agi. Não suportava a ideia de um universo sem você nele. Jack atravessou a sala e segurou as mãos dela nas suas. Você salvou a minha vida. Obrigada. Tu salvaste a minha muitas vezes ao longo destes meses, disse ela. Não da morte, mas da solidão. De esquecer como é a sensação de se conectar com alguém, de rir, de ter esperança em algo além do dever. Sinto o mesmo, disse Jack. Tu me lembraste que a minha vida não precisa ser apenas trabalho e arrependimento, que posso ter mais, que posso ser feliz novamente. Valyria estendeu a mão e tocou seu rosto gentilmente. O meu conselho não vai aprovar. Haverá quem diga que um humano não pode ser um parceiro adequado para uma imperatriz Catherine. Eu sei, e haverá humanos que dirão que estou a trair a minha própria espécie por me apaixonar por um alienígena. Jack sorriu, mas há muito tempo que deixei de me importar com o que as outras pessoas pensam. Apaixonar-se? Valyria repetiu, com os seus olhos dourados brilhando. É isso que está a acontecer? Sim, disse Jack simplesmente. Eu amo-te, Valyria. Acho que já te amo há meses. Eu também te amo, ela sussurrou. E estou cansada de esperar pelo momento certo. A vida é muito curta e muito incerta. Eles se beijaram e foi como voltar para casa após uma longa viagem. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. Fora da janela, as estrelas brilhavam intensamente.
E em algum lugar da nave, uma jovem princesa provavelmente comemorava sua vitória. Ela desejava um pai e um companheiro para sua mãe. Parecia que seu desejo estava se tornando realidade. A notícia se espalhou pela frota em poucas horas. O comandante Jack Morgan e a imperatriz estavam juntos. Alguns comemoravam, outros se preocupavam, mas todos tinham uma opinião. Jack estava no centro de comando 3 dias após a batalha, lendo relatórios da divisão de inteligência. Eles finalmente identificaram o inimigo, chamado Coletivo Vorton, um império implacável de além das regiões exploradas do espaço, e eles não estavam mais apenas a fazer incursões. Estavam a preparar-se para uma invasão em grande escala. Isso é pior do que pensávamos, disse o almirante Chen pela linha de comunicação. A inteligência sugere que eles têm 10 vezes mais naves do que aquelas que combatemos. Talvez mais. Então precisamos de ajuda, respondeu Jack. Precisamos levar isso ao Conselho Galáctico. Fazer com que todas as espécies trabalhem juntas. Mais fácil falar do que fazer. Você sabe como o Conselho é dividido. Levar todos a concordarem em qualquer coisa leva meses. Jack pensou por um momento. E se lhes dessemos um motivo para se unirem? Um símbolo de cooperação? Que tipo de símbolo? Antes que Jack pudesse responder, Valyria entrou na sala. Ela parecia preocupada. Precisamos conversar, disse ela. Em particular. Jack se retirou da chamada e seguiu Valyria até um mirante tranquilo. Através das janelas, ele podia ver a frota combinada, naves humanas e de Catherine trabalhando lado a lado. Deveria ter sido inspirador, mas o rosto de Valyria lhe dizia que algo estava errado. O meu conselho soube sobre nós, disse ela sem preâmbulos. Eles não estão satisfeitos. Eu esperava por isso, disse Jack com cautela. O que eles disseram? Eles querem que eu termine o relacionamento imediatamente. Dizem que isso me faz parecer fraca, que estou a colocar os meus sentimentos pessoais acima dos interesses do Império. A sua voz estava firme, mas Jack podia ver a dor nos seus olhos. O Lord Kevin foi particularmente veemente. Há anos que ele quer que eu case com o seu filho. O que quer fazer? Perguntou Jack. Valyria olhou para ele com determinação feroz. Quero dizer-lhes que a minha vida pessoal é uma escolha minha, que não serei controlada pela política deles. Mas ela hesitou. Também tenho de pensar na Lyra, no meu povo. Se o conselho se virar contra mim, isso pode causar problemas que não podemos suportar neste momento. Jack pegou na mão dela. Não vou deixar que sacrifiques a tua felicidade pela política. Vamos encontrar outra maneira. Pode haver uma, disse Valyria lentamente. E se usarmos a nossa relação como aquele símbolo que mencionaste? E se anunciarmos a nossa intenção de casar e usarmos isso para pressionar por uma resposta unificada aos Vortons? Jack considerou isso. Quer dizer, tornar isso político. Mostrar que se os humanos e Catherine podem se unir, o resto da galáxia também pode. Exatamente. É arriscado. Alguns dirão que estamos a usar as nossas vidas pessoais para ganhos políticos, mas pode ser o empurrão que o Conselho precisa para tomar medidas reais. Ou pode piorar as coisas, apontou Jack. Os seus nobres ficarão ainda mais irritados, e alguns humanos não vão gostar da ideia de eu casar com uma imperatriz alienígena. Eu sei, mas não fazer nada não é uma opção. Os Vortons estão a chegar, e precisamos que todos trabalhem juntos para detê-los. Jack puxou-a para perto. Então vamos fazer isso juntos. Aconteça o que acontecer, vamos enfrentar juntos. Eles passaram o dia seguinte a preparar-se. Entraram em contato com o almirante Chen e outros líderes importantes para apresentar o seu plano. A reação foi mista, mas a maioria concordou que poderia funcionar. Um anúncio formal estava marcado para a manhã seguinte. Mas naquela noite, tudo mudou. Jack estava nos seus aposentos quando os alarmes dispararam. Não eram alarmes de batalha, mas alarmes de segurança. Ele pegou a sua arma e correu para o corredor. Outros oficiais estavam a fazer o mesmo, todos parecendo confusos. O que está lá a acontecer? Perguntou Jack a um guarda que passava. Tentativa de assassinato, senhor. Alguém tentou matar a imperatriz e a princesa. O sangue de Jack gelou. Ele correu para os aposentos de Valyria, com o coração a bater forte. Havia guardas por toda a parte. Alguns estavam feridos. Havia danos causados por tiros nas paredes. Onde ela está? Perguntou Jack. Onde estava ali? Na base médica. A princesa estava ferida.
Jack correu mais rápido do que nunca na vida. A enfermaria estava um caos. Médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente. E lá, numa cama médica, estava Lyra. Ela estava pálida, inconsciente, com ligaduras no peito e no ombro. Valira estava ao lado da cama, segurando a mão da filha. O seu rosto era uma máscara de fúria controlada, mas Jack podia ver o medo por baixo. Ele foi imediatamente até ela. O que aconteceu? Assassinos. 3 deles. Eles entraram pelo sistema de ventilação. A voz de Valira estava tensa. Eles estavam atrás de nós duas. Mas Lyra, ela os viu primeiro. Ela me empurrou para fora do caminho e levou o golpe que era destinado a mim. Jack sentiu-se mal. Aquela menina corajosa e maravilhosa quase morreu protegendo a mãe. Ela vai ficar bem? Os médicos dizem que sim, mas foi por pouco. Por muito pouco. Uma lágrima rolou pela bochecha de Valira. Ela tem apenas 12 anos, Jack. 12. E quase morreu por causa da política e do ódio. Jack colocou os braços à sua volta e ela encostou-se a ele. À sua volta, a equipa médica trabalhava para estabilizar Lyra. Os minutos passavam lentamente. Finalmente, o médico-chefe aproximou-se. Ela está estável agora. Vai precisar de tempo para se recuperar, mas deve recuperar-se totalmente. Valira fechou os olhos aliviada. Obrigada. Muito obrigada. Podemos ficar com ela? Jack perguntou. Claro. Ela deve acordar em algumas horas. Sentaram-se em ambos os lados da cama de Lyra, segurando as suas mãos. Jack olhou para a jovem que tinha mudado a sua vida. Ela tinha vindo ter com ele há 6 meses, com um pedido simples, e agora estava ali, ferida, por causa do caminho que aquele pedido os tinha levado a seguir. Isto é culpa minha, sussurrou Vali. Se eu tivesse sido mais forte, se tivesse lidado com o conselho de forma diferente. Não, disse Jack com firmeza. A culpa é de quem enviou aqueles assassinos. Não fizeste nada de errado. Nem a Lyra. Mas ela não estaria em perigo se não fosse pela nossa relação. Ela já estava em perigo só por ser princesa, lembrou Jack. E sim, a nossa relação irritou algumas pessoas, mas também deu esperança a outras. Eu vi as mensagens de pessoas comuns de ambos os nossos mundos. Elas gostam de nos ver juntos. Gostam da ideia de que espécies diferentes podem trabalhar juntas, podem amar-se. Valer olhou para ele. Ainda achas que vale a pena depois disso? Mais do que nunca, disse Jack. Porque desistir agora significaria deixar as pessoas que fizeram isso vencerem. Significaria deixar o medo e o ódio controlarem-nos. Eu não farei isso. E tu? Lentamente, Valíria abanou a cabeça. Não, eu não farei isso. A minha filha estava disposta a morrer para proteger aquilo em que acreditava. O mínimo que posso fazer é ser tão corajosa quanto ela. Horas depois, Lyra abriu os olhos. Ela olhou em volta confusa, depois focou a sua mãe e Jack. Mãe. Jack. A sua voz estava fraca. Estamos aqui, querida. Lyra disse com a voz embargada. Agora estás segura. Eles magoaram-te, Lyra perguntou. Não, tu salvaste-me. Salvaste-nos aos dois. Lyra sorriu ligeiramente. Ótimo, é isso que a família faz. Os seus olhos voltaram-se para Jack. Tu vais ficar, certo? Não vais embora por causa disso. Jack apertou-lhe a mão gentilmente. Não vou a lugar nenhum, princesa. Agora estás presa a mim. Ótimo, disse Lyra novamente e fechou os olhos, voltando a dormir. Nos dias seguintes, a investigação revelou que os assassinos tinham sido contratados por um grupo de nobres de Catherine que se opunham a qualquer aliança com a humanidade. Lord Caven estava entre eles. Eles foram presos e as provas foram tornadas públicas. A reação foi rápida e forte. A maioria dos Catherine ficou horrorizada com o fato de os seus próprios nobres terem tentado matar a sua imperatriz e princesa. O apoio a Valíria aumentou dramaticamente. Mesmo entre aqueles que se opunham ao seu relacionamento com Jack, muitos agora defendiam o seu direito de escolher o seu próprio parceiro. Entre os humanos, a resposta foi igualmente favorável. A imagem de uma jovem alienígena levando um golpe para proteger a sua mãe tocou os corações em todo o espaço humano. Pessoas que eram céticas em relação aos relacionamentos com alienígenas reconsideraram as suas opiniões. Quando Jack e Valira fizeram o anúncio oficial sobre a sua intenção de se casar, a resposta foi extremamente positiva. Mais importante ainda, teve o efeito que eles esperavam.
O Conselho Galáctico concordou em realizar uma sessão de emergência para discutir a ameaça Vortan. Eles estão a ouvir, relatou o almirante Shen. Várias espécies estão a comprometer-se a fornecer naves e recursos. Eles viram o que vocês dois fizeram trabalhando juntos e querem fazer parte disso. Jack estava com Valira no convés de observação, observando a frota. Lyra já tinha saído da enfermaria e estava a recuperar-se lentamente, mas com segurança. Ela estava sentada numa cadeira próxima, lendo um bloco de dados. Conseguimos, disse Valera suavemente. Demos a eles um motivo para ter esperança, um motivo para se unirem. Conseguimos, concordou Jack. Mas a parte difícil ainda está por vir. Os Vortanos ainda estão lá fora. E agora temos que liderar uma frota unida contra eles. Juntos? Disse Valira. Juntos? Repetiu Jack. Lyra ergueu os olhos do que estava lendo. Quando vocês dois se casarem, posso ajudar a planear a cerimônia. Tenho tantas ideias. Apesar de tudo o que tinham passado, apesar do perigo que ainda os esperava, Jack e Valira riram. O som era caloroso e cheio de vida. Sim, disse Valira à filha. Podes ajudar a planear tudo. Excelente, disse Lyra com satisfação. Porque tenho planeado isto desde o dia em que conheci Jack. Tenho 3 cadernos cheios de ideias. Jack resmungou de brincadeira e Valira sorriu. Agora eram uma família, talvez uma família incomum. Um comandante humano, uma imperatriz Catherine e uma princesa corajosa que os uniu. E juntos enfrentariam o que quer que viesse a seguir. A frota unificada reuniu-se na fronteira do espaço conhecido. 200 naves de 30 mundos diferentes, todas trabalhando juntas pela primeira vez na história galáctica. No centro de tudo estavam a Eternal Dawn e a nave almirante humana Liberty. Nas suas pontes estavam Jack e Valira, coordenando a maior operação militar que a galáxia já tinha visto. A inteligência tinha localizado a frota principal dos Vortanos. Eles estavam a preparar-se para lançar a sua invasão em poucos dias. O Conselho tinha tomado uma decisão. Atacar primeiro, atacar com força e mostrar aos Vortanos que a galáxia não seria conquistada facilmente. Mas Jack sabia que não seria tão simples assim. Os Vortons tinham um número a seu favor. Mesmo com a frota unificada, ainda estavam em desvantagem numérica de 2-1. Esta batalha exigiria mais do que naves e armas, exigiria sacrifício. Lyra estava sentada numa cadeira na ponte da Eternal Dawn. Ela insistiu em estar lá, apesar de ainda estar a recuperar dos ferimentos. Valira tentou argumentar, mas Lyra usou palavras que cortaram qualquer objeção. Você e Jack lutam pelo nosso futuro. Quero ver isso. Quero fazer parte disso. Agora, a princesa observava tudo com olhos perspicazes e inteligentes. Ela não era mais apenas uma criança. A tentativa de assassinato a mudou, fez-lhe compreender o verdadeiro custo da liderança. Todas as naves prontas? Um oficial anunciou. Valira olhou para Jack na tela que ligava as pontes. O teu pessoal está preparado? Tão pronto quanto possível, Jack respondeu. A frota humana ficará no flanco esquerdo. Usaremos a nossa velocidade para atingir os navios de abastecimento deles e afastar os caças deles da sua força principal. Arriscado, observou Valíria. Vocês ficarão expostos. Essa é a ideia. Enquanto eles estiverem focados em nós, os seus navios pesados podem romper a linha de batalha deles. Era um plano que eles passaram semanas a desenvolver. Combinava a mobilidade humana com o poder de fogo de Catherine, mas exigia um timing perfeito e confiança entre espécies que nunca tinham lutado juntas antes. Todas as naves. A voz de Valor ressoou por toda a frota. Hoje lutamos não como mundos separados, mas como uma galáxia. Lutamos por nossos lares, por nossas famílias, por nosso futuro. Mostrem a esses invasores que não seremos conquistados. Aplausos ecoaram pelos canais de comunicação. Jack acrescentou suas próprias palavras. Lembrem-se do seu treinamento. Cuidem uns dos outros e vamos mostrar a eles o que podemos fazer quando trabalhamos juntos. A frota saltou para o hiperespaço. Quando emergiram, a frota Vorton estava lá, enorme e escura contra as estrelas. As naves inimigas eram estranhas, todas com ângulos agudos e metal preto. Pareciam armas. Aqui vamos nós, murmurou Jack. Todas as naves humanas, sigam-me. Quebrem a formação e vão para as naves de abastecimento. A batalha começou. A Liberty liderou as naves humanas num arco amplo ao redor da frota inimiga.
Os caças Vorton se aglomeraram para interceptá-los, exatamente como planejado. Enquanto isso, os cruzadores pesados Catherine e naves de outros mundos formaram uma enorme ponta de lança e avançaram diretamente para o centro do inimigo. O espaço ao redor deles se encheu de tiros e explosões. Naves de ambos os lados sofreram danos, mas o plano estava a funcionar. O inimigo estava a dividir a sua atenção, incapaz de se concentrar em qualquer ameaça específica. Então Jack viu uma enorme nave de comando Vorton, maior do que qualquer outra coisa na frota deles. Ele estava ficando para trás, coordenando as forças inimigas. Se conseguissem destruí-lo, a frota Vorton perderia a coesão. Vale, você está vendo aquela nave de comando? Estou, mas ela está muito bem defendida. Perderíamos muitas naves tentando alcançá-la. Jack estudou o display tático. Havia uma maneira, mas era perigosa, extremamente perigosa. E se usássemos o campo de asteroides à nossa esquerda, minhas naves poderiam atravessá-lo, sair atrás da nave de comando deles. Esse campo está cheio de detritos e radiação. As naves podem ser destruídas só por tentar atravessá-lo. Mas se tivermos sucesso, terminamos esta batalha rapidamente. Salvamos vidas. Valer ficou em silêncio por um momento. Então ela acenou com a cabeça. E faça isso. Mas tenha cuidado, Jack. Por favor. Jack virou-se para a sua tripulação. Vocês ouviram o plano. Vai ser difícil, mas sei que vocês conseguem. Sigam a minha liderança e confiem no vosso treino. As naves humanas afastaram-se da batalha principal e mergulharam no campo de asteroides. Imediatamente os alarmes soaram quando as rochas rasparam os escudos. Jack pilotou a Liberty ele mesmo, zigue-zagueando entre pedras enormes e através de nuvens de detritos. Atrás dele, a sua frota o seguia, algumas naves sofrendo danos, mas todas avançando. Pareceram horas, mas foram apenas alguns minutos antes de emergirem do outro lado. E lá, bem à frente deles, estava a nave de comando Vortana. Ela estava vulnerável. Os seus escudos estavam voltados para a direção errada. Todas as naves concentrem o fogo naquela nave de comando. Tudo o que tiverem. A frota humana abriu fogo. Mísseis e feixes de energia atingiram a nave Vortana. Os seus escudos piscaram e falharam. Explosões se espalharam pelo casco, mas ela ainda não estava destruída e estava a virar-se para enfrentá-los, carregando as suas armas enormes. Ele vai disparar, gritou alguém. Precisamos recuar. Não, disse Jack. Vamos terminar isto. Toda a energia para as armas. Continuem a disparar. No amanhecer eterno, Valira observou horrorizada enquanto as armas da nave de comando Vortong atingiam a carga máxima. Jack, você precisa recuar agora. Mas Jack não recuou. Nem a sua frota. Continuaram a disparar, colocando tudo o que tinham para destruir aquela nave. E, finalmente, com uma enorme explosão que iluminou o espaço como um novo sol, a nave de comando Vortan se partiu. O efeito sobre a frota inimiga foi imediato. A coordenação deles desmoronou. As naves começaram a recuar ou a lutar independentemente. A frota unificada pressionou sua vantagem e em uma hora, a batalha estava virando a seu favor. Mas a frota de Jack pagou um preço. Os motores da Liberty foram danificados. Várias outras naves humanas estavam em condições semelhantes. Não poderiam fugir se o inimigo contra-atacasse. Todas as naves, a voz de Valira soou pelo canal de comunicação, forte e clara. Formem posições defensivas ao redor da frota humana. Protegemos os nossos aliados. As naves Catherine e embarcações de outros mundos se moveram para proteger as naves danificadas de Jack. Os Vortons, vendo a sua nave de comando destruída e enfrentando um inimigo unido, tomaram a sua decisão. Eles saltaram para longe, recuando para o espaço desconhecido. A batalha terminou. Eles venceram. Jack recostou-se na cadeira, exausto. A sua tripulação comemorava, mas ele apenas se sentia cansado e grato por estar vivo. Ligue-me para o Eternal Dawn. O rosto de Valor apareceu no ecrã. Havia lágrimas nas suas bochechas. Seu tolo corajoso. Quase se matou, mas eu não, e vencemos. É isso que importa. O que importa é que você está vivo, disse Valer com veemência. Nunca mais me assuste assim. Jack sorriu. Vou tentar não fazer isso. Como está Lyra? A tela mudou para mostrar Lyra, que sorria amplamente. Foi incrível.
Você viu como a frota inimiga se desintegrou depois que você destruiu a nave de comando deles? Foi exatamente como nos livros de história. Fico feliz que tenha gostado do espetáculo, disse a princesa Jack, rindo apesar do cansaço. Mas talvez da próxima vez possamos planejar algo menos dramático. Onde está a graça nisso? Perguntou Lyra. A frota voltou para Haven Prime como heróis. A vitória lhes custou naves e vidas, mas eles provaram que a galáxia poderia se unir contra qualquer ameaça. Os Vortons pensariam duas vezes antes de tentar invadir novamente. Mais importante ainda, a união forjada na batalha não desapareceu depois. O Conselho Galáctico estabeleceu formalmente uma força de defesa conjunta, com liderança rotativa de diferentes espécies, e criou um novo cargo, o de co-presidentes da Defesa Galáctica. Os primeiros a ocupar esse cargo seriam a Imperatriz Valira e o comandante Jack Morgan. O casamento deles estava marcado para 2 semanas após o regresso. Seria realizado no planeta natal dos Catherine, nos jardins do palácio onde os antepassados de Valira governaram por gerações. Representantes de centenas de mundos solicitaram participar. Jack estava em seus aposentos na noite anterior ao casamento, olhando para as roupas formais preparadas para ele. Elas eram uma combinação dos estilos humano e Catherine, simbolizando a união de seus povos. Ele se sentia nervoso de uma forma que não sentira nem mesmo durante a batalha. Alguém bateu à porta. Entre, ele disse. Lyra entrou, vestindo um lindo vestido prateado e azul. Ela parecia mais velha, de alguma forma mais madura. Os acontecimentos dos últimos meses a transformaram de uma menina numa jovem mulher. Eu queria agradecer-lhe, disse ela, sentando-se numa cadeira. Por tudo o que fez, pela minha mãe, pelo nosso povo, por mim. Jack sentou-se à sua frente. Não precisa de me agradecer, Lyra. Foi você quem começou tudo isto. Você teve a coragem de pedir ajuda a um estranho. Isso requer muita coragem. Eu estava com medo, admitiu Lyra. Quando vim ter contigo naquele primeiro dia, não sabia se irias rir de mim ou ficar zangado, mas sabia que tinha de tentar. A minha mãe estava tão triste e eu queria que ela voltasse a ser feliz. Ela está feliz agora? Perguntou Jack. Lyra sorriu. Está. Ouço-a rir novamente. Ela sorri o tempo todo e fala sobre o futuro de uma forma que nunca fez antes. Você deu esperança a ela, Jack. Você deu esperança a todos nós. Sua mãe também me deu esperança, disse Jack. Ela me lembrou que a vida pode ser boa novamente, que eu poderia ter uma família novamente. Você realmente vai me adotar? Perguntou Lyra baixinho. Amanhã, durante a cerimônia, você deve se tornar oficialmente meu pai. Mas você não precisa fazer isso se não quiser. Eu sei que pedi isso a você, mas eu era apenas uma criança na época. Eu não entendia o que estava a pedir. Jack ajoelhou-se em frente à cadeira dela e pegou nas mãos dela. Lyra, eu ficaria honrado em ser seu pai. Você é corajosa, gentil e inteligente. Qualquer pai teria sorte em tê-la como filha. A questão é, você tem a certeza de que me quer? Eu não sou Catherine. Não posso substituir o seu pai biológico. Eu não quero que você o substitua, disse Lyra, com lágrimas nos olhos. Sempre amarei o meu pai biológico, mas há espaço no meu coração para ti também. Já tem sido como um pai para mim nos últimos meses. Amanhã apenas tornará isso oficial. Eles se abraçaram e Jack sentiu os seus próprios olhos ficarem molhados. Ele não esperava ter uma família novamente. Mas ali estava ela, da forma mais inesperada. O dia seguinte amanheceu claro e ensolarado. Os jardins do palácio estavam cheios de flores de 100 mundos. Representantes de toda a galáxia ocupavam os lugares. À frente estava Jack, vestindo suas roupas cerimoniais, com as mãos tremendo levemente. Então Valira apareceu, caminhando pelo corredor com Lyra ao seu lado. Ela usava vestes de roxo profundo e prata com uma coroa que brilhava à luz do sol. Mas foi o seu sorriso que deixou Jack sem fôlego. Ela parecia radiante, feliz e absolutamente linda. Eles ficaram juntos diante dos convidados reunidos. Um padre Catherine e um ministro humano coiciaram, abençoando a união deles em 2 línguas. Eles trocaram votos, prometendo permanecer juntos em todas as coisas. Trocaram alianças, símbolos do compromisso eterno deles. Em seguida veio a cerimônia de adoção. Lyra deu um passo à frente e Jack ajoelhou-se diante dela. Ele proferiu as antigas palavras Catherine que a tornaram sua filha. Ela proferiu as palavras humanas que o tornaram seu pai.
Quando se levantaram, eram oficialmente uma família. A celebração durou 3 dias. Houve música, comida e dança. Espécies que eram inimigas há gerações partilharam bebidas e contaram histórias. A galáxia parecia menor, mais conectada. Na terceira noite, Jack e Valira estavam nos jardins do palácio com Lyra, observando as estrelas. As suas estrelas, a sua galáxia. Achas que realmente mudamos as coisas? Perguntou Valíria suavemente. Ou todos voltarão aos seus velhos hábitos assim que a celebração terminar? Acho que plantamos uma semente, disse Jack, e como qualquer semente, levará tempo para crescer. Mas acredito que crescerá. As pessoas viram o que é possível quando trabalhamos juntos. Não esquecerão isso facilmente. Espero que esteja certo, disse Valira. Lyra olhou para os dois. Claro que ele está certo. Vocês dois provaram que o amor é mais forte que o ódio, que a união é mais forte que a divisão. E essa é uma lição que a galáxia não esquecerá. Jack colocou o braço em volta da esposa e da filha, a sua família impossível e maravilhosa. Acima deles, as estrelas brilhavam intensamente, cheias de promessas e possibilidades. A galáxia era vasta e cheia de desafios, mas eles enfrentariam esses desafios juntos. Não apenas os três, mas todos os povos da galáxia unidos na esperança. E tudo tinha começado com uma jovem que teve a coragem de pedir ajuda a um estranho, que desejava um pai e um companheiro para a sua mãe, que acreditava que, às vezes, a solução mais simples era a melhor. O seu desejo se tornou realidade. E, ao se tornar realidade, mudou tudo.